Fala galera, boa tarde a todos, quem fala é João Lucas, dono do canal BS Brasil. Nesse vídeo hoje estarei dando as dicas e análises para os jogos da UEFA Europa League, juntamente com os jogos, vou explicar os jogos mais importantes do Brasileirão, rodada final do Brasileirão Série A. Infelizmente está acabando, muitos times aí não tem mais o que subir na tabela e jogos assim que não significa nada, praticamente os jogadores nem vão ter férias, possivelmente vão estar jogando só por jogar a partida. Então acompanhe aqui o vídeo após a vinheta, as melhores análises. Começando aí com Arsenal vs Benfica, jogo válido pela jogo de volta da Europa League. Lembrando que esse jogo ele vai ser no estádio neutro, certo? De um lado o Arsenal que vence, mas não convence. Tem muitas oscilações em cima do time londrino, enquanto o Benfica do técnico português Jorge Jesus vem muito mal das pernas, já teve fortes declarações do presidente do clube que não vai demiti-lo assim, mas espera que pelo menos, quem sabe, ele peça demissão. O técnico Jorge Jesus já deu declaração hoje informando que não se sente bem, mas não é culpa dele nem dos atletas os resultados não estarem vindo. Também ele repatou agora recentemente com um dos times da zona de rebaixamento, praticamente bem abaixo do campeonato português, por 0-0. O Arsenal para mim consegue essa vitória, vou tentar explorar um back Arsenal aí, ou quem sabe um handicap 0.25, se tiver com valor, com 20, 25 minutos, mas pré-game tem valor já esse Arsenal para vencer, tá pagando 1.83, para mim tem muito valor o Arsenal para vencer, devia estar pagando mais, ou devia estar pagando bem menos, pelo momento que o Benfica vem, mesmo o Arsenal tendo oscilações na Premier League, o Arsenal ele vem bem na Europa League, ele vai fazer uma ótima campanha na Europa League, assim como os outros times ingleses, o Manchester United, o Tottenham. Então, para mim, o Arsenal consegue a vitória. Quem sabe sai pelo menos 2 gols aí na partida. Arsenal para vencer, minha primeira entrada, análise para vocês aqui, Arsenal versus Benfica. Seguido vamos para o Milan que levou um sacode da Inter de Milão, perdeu por 3-0 com direito a jogaço do Lukaku, jogaço do Lautaro Martins, e assim, Milan vai ter que vencer e convencer. Empatou aos últimos minutos contra o Estrela Vermelha, sendo que estava com um jogador a mais e o Estrela Vermelha conquistou um importante ponto, um empate aí, não é nem ponto, é empate para estar conseguindo aí, quem sabe, a classificação longe de casa. Mas para mim, o Milan consegue a vitória. Para mim, um jogo para pelo menos over 2,5 nesse jogo. Over 2,5, a entrada que eu recomendo a vocês está pagando 1.68 nesse momento na Sportbet.io. Então para mim tem muito valor esse over 2,5 para Milan versus Estrela Vermelha. Seguindo, Leverkusen versus Young Boys, jogão de bola, saiu 4-3 praticamente no jogo de ida. O Young Boys é uma equipe suíça, é líder do campeonato suíço, uma equipe que joga bem, ofensiva, a gente pega muitas entradas aí sobre ele. Então para mim é um jogo com tendência alta para sair muitos gols. Para mim ambas as equipes marcam sim, também vai sair nessa partida, mesmo resultado que teve lá no primeiro jogo, para mim tem como sair esse ambas as equipes marcam sim, tá pagando 1.53, deixa eu trazer estatísticas para vocês aqui, desse jogo. Ó, vamos lá, trazendo estatística para vocês como é que joga o Young Boys. O Young Boys ele vem muito bem na competição. É um time que, como eu falei, sofre muito dos gols. Os times vão com algumas baixas, assim. O Leverkusen não é estádio neutro. Desculpa, esse estádio aqui vai ser possivelmente estádio no mesmo da casa do Leverkusen. Esse jogo entre eles aqui já teve um 2-2, mas 2014, nem, quem sabe, nem isso nada. Aqui, ó, teve esse 4-3, foi um jogaço. Ambas as equipes buscaram o gol. O Young Boys saiu aí de um possível resultado negativo, tava vencendo por 3-0, o Leverkusen foi lá, empatou, igualou o marcador, mesmo assim o Young Boys venceu aqui lá no apagar das luzes a 89 minutos. Para mim foi um jogão, mas assim, são muitos gols para quem trabalha no mercado de over gols como eu, excelente partida. Para mim ambas as equipes marcam sim, entra também nesse jogo de volta, ambas as equipes marcam sim, é a entrada que eu recomendo a vocês aqui nesse jogo. E bora lá! Decisão. Flamengo pode ser campeão no Morumbi contra o Técnico Rogério Ceni contra o São Paulo. Para isso tem que apenas vencer. Porém, vencer o São Paulo não vem sendo falso para o Flamengo. O Flamengo já foi eliminado da Copa do Brasil para o São Paulo. Perdeu jogos importantes para o São Paulo. Perdeu jogos exatamente no Campeonato Brasileiro, no Maracanã, de virada, onde ninguém acreditava no jogo do São Paulo. Ganhou de virada.
trazer aqui as informações para vocês desse jogo. E vou dar uma limpa também nos outros jogos do Brasileirão de como é que eu espero. Vamos lá. Esse jogo aqui, muito importante. Jogo válido aí pela última rodada do Brasileirão. O São Paulo contra o Flamengo. O São Paulo no Morumbi, ele vem vencendo o Flamengo faz muitas rodadas. Então, possivelmente, o Flamengo vencer o São Paulo ainda quebra aí um tabu enorme. O São Paulo que não vai contar com o Reinaldo, que foi expulso contra o Botafogo. O São Paulo que vem de aproveitamento de apenas 28% do segundo turno, aproveitamento de time de zona de rebaixamento, um aproveitamento bem abaixo do que o São Paulo era líder do campeonato, abriu 7 pontos de vantagem, mesmo assim viu o Flamengo e Inter aproveitar e encostar. Olha os últimos jogos entre eles. Os últimos jogos entre eles foi 3-0 para o São Paulo na Copa do Brasil, teve até pênalti perdido para o Flamengo justamente no outro jogo, 1-1, 2-2, 2-0 São Paulo, 0-0 São Paulo, 0-0 São Paulo, 0-0 o empate, 2-1 para o São Paulo, 2-2, 2-0 São Paulo. Teve esse amistoso aí que o Flamengo venceu. Então a última vitória do Flamengo no Morumbi foi em 2000 e lá vai cacetada. 2000, cadê? Eu achei aqui. Faz muito tempo que o Flamengo não vence o 2003, praticamente o Flamengo venceu. Não, teve esse amistoso de 2003 e o Flamengo venceu a última vitória do Flamengo no Morumbi. Então faz muito tempo, é um tabu a ser quebrado, por mais que o Flamengo seja favorito para estar conquistando o título. Para mim é um jogo de trabalhar gols, over 2,5, a entrada que eu recomendo a vocês nesse jogo, tá? Over 2,5 para Flamengo e São Paulo e Flamengo, espero um jogo de pelo menos 3 gols. E fazendo uma ligeira limpa aqui, Bahia e Santos. Bahia tem como aí vencer o Santos e assim classificação para quem sabe a Sul-Americana. Tem que vencer. Esses jogos que eu separei para vocês aqui é um jogo que possivelmente trabalhe no Bahia para um handicap 0.25. Para o Santos não vale mais nada. Só que nos confrontos diretos das equipes são confrontos bem under. Teve esse jogo foi 3-1, mas foi lá na Vila. Os demais jogos poucos gols. Isso me chama a atenção. Jogo aqui do outro confronto aqui, o jogo entre Fluminense e Fortaleza. Fortaleza que também pode aí arrancar, quem sabe, uma classificação. Mas o Fluminense, ele tem que vencer para estar conseguindo aí a vitória. Com a vitória, entrar diretamente na fase de grupo da Libertadores, sem ir para pré-Libertadores, porque nenhum clube muitas vezes não são classificados na pré-Libertadores. Foi assim com o Corinthians, foi assim com outros times que na pré-Libertadores pegaram um time mais cascudos e não conseguiram se classificar para a Libertadores. Então, Fluminense para vencer é a entrada que eu posso estar fazendo aqui. Nos confrontos também não foi um confronto tanto para gols. Internacional e Corinthians tem a rivalidade aqui histórica entre um campeonato brasileiro que o Internacional perdeu para o Corinthians nos últimos minutos, que até é um polêmico, que foi um jogo que foi final, Inter em Corinthians, que foi até um pênalti polêmico em cima do Tinga, Fábio Costa, o goleirista, chegou de carrinho, pênalti claro para o Corinthians. Quem é corintiano e diz que não é pênalti, sinceramente, por favor, foi pênalti claro. O Inter teve esse jogo polêmico, outros jogos referentes a rebaixamento do Corinthians, então tem vários fatores recheados aí, mas olha os confrontos, 1-0 para o Corinthians, 0-0, 0-0, então um jogo que possivelmente eu vou tentar pegar no máximo aqui um over e meio. Internacional em casa vendo a sequência interessante, os últimos 5 jogos aí, 4 vitórias e apenas 1 derrota, e os últimos 5 confrontos aí, 4 bateram acima de 2.000 gols, porém o Corinthians é um time muito under, você não pode esperar muito do Corinthians. Os últimos jogos dele fora de casa, apenas 1 vitória e 4 derrotas. A vitória sobre o Botafogo não é considero nem a vitória pela campanha que o Botafogo fez nesse Brasileirão. Então, para mim, esse jogo, no máximo, tentar pegar um over 1,5 ao vivo, pela rivalidade, pelo jogo que tem uma história importante para o Internacional, over 1,5 é uma entrada que eu posso estar realizando nessa partida. Então, esses são os jogos que eu vou trabalhar nessa quinta-feira. Vejam se a minha análise bate juntamente com a análise de vocês. Aí sim você pega e faz seu investimento, tá certo? Lembrando, cuidado com a Europa League, cuidado com o jogo da Europa League de fazer muitas entradas. A Europa League ele é um campeonato bem perigoso. Que bom que a primeira rodada que foi dessa rodada de 16 avos aí foi muito over, então deu pra gente aproveitar. Praticamente a gente mandou no Telegram 11 entradas, foi 11 greens, graças a Deus. Lembrando, no canal do Telegram é só botar @BetsBoomBrasil, baixa o Telegram, @BetsBoomBrasil, canal 100% gratuito, lá temos mais de 2.500 pessoas. E sportbet.io, o link está aqui na descrição de vídeo se você quiser fazer seu cadastro. E a melhor ferramenta de sistema de probabilidade estatística de juros do La Casa de Tips do professor, bota aí lacasadetips.com.br, o melhor sistema onde eu analiso meus jogos em pré-game. E é o Futebol e Análise, que é um canal meu,
Também eu até separei com os jogos, mas já falei pra vocês, aproveitei a mas esses são jogos importantes do Brasileirão, tá certo? Tamo junto, galera. Agradeço a você ter inscrito no canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, deixa o like, ajuda nós, comenta aí. Tamo junto e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!